Então nós vamos ver brevemente a história do Centro Espírita Anjo Gabriel, fundado em 1948. A gente vai ver que a fundação foi um pouco antes, porém a inauguração dessa sede se deu nesse ano de 1948, quando a gente comemora de fato, porque na verdade foi quando o Espiritismo se apresentou para a sociedade muriaense de forma oficial. Até então era uma reunião mais restrita em casas particulares. Brevemente, a doutrina espírita surgiu para o mundo em 1857 com o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. No Brasil, já em 1873, foi fundado o Grupo Confúcio, o primeiro centro espírita brasileiro. Ele foi fundado na Bahia. Em 1884 é fundada a Federação Espírita Brasileira. Então a gente vê que bem rapidinho chegou por aqui. O período de 1905 a 1930 é considerado um período de grande expansão para o espiritismo no Brasil. E aqui na nossa região, a zona da Mata Mineira, várias cidades, vários grupos se formaram e centros espíritas foram criados. Nós temos na nossa região centros espíritas bem mais antigos que o nosso, que é o mais antigo aqui de Muriaé. Em cidades como Juiz de Fora, Leopoldina, Uvar, Carangola, Astolfo Dutra, Cataguases, Patrocínio do Muriaé, Eugenópolis, etc. Todas essas cidades já no início do século possuía um movimento espírita funcionando. O Cataguases tem quase 90 anos, ou 90. O de Cataguases, o noivo está falando, tem quase 90. Leopoldina tem 150 anos? Não, 150 anos. Lá eu sei que o centro espírita lá é centenário. 100 e poucos anos. 105, ela trocou zero de lugar. Porque senão tinha que ter linha direta com Kardec, né? Mandou um e-mail aí, funda aí Leopoldina, que eu já fundei aqui na Paris. Aí era bem difícil, mas tá bom. Então, a gente vê aqui Patrocínio do Muriaé, um lugar pequenininho, que é um centro antigo, um centro espírita bem mais antigo que o nosso. Carangola, que era uma cidade de maior destaque na nossa região na época, tanto que as pessoas que tinham problemas de saúde mais sérios aqui em Muriaé eram enviados para se tratar em Carangola, né? E devido à mudança, deixando de existir as estradas de ferro que privilegiavam Carangola e passando a existir as rodovias, Muriaé cresceu e se tornou uma cidade hoje de maior destaque até. Então, Muriaé na década de 40, a gente tem aí algumas imagens da nossa cidade, né? Na década de 40, eu não consegui levantar, mas devia ter, acredito que não tivesse 40 mil habitantes, não sei. E aí surge aqui, nessa cidade, Alcino Guanabara de Araújo Freitas, é o pai da tia Lélia. Ele nasceu em 1895 e ele desencarnou em 1947. Ele nasceu em Sapé de Ubá, atualmente na cidade de Guidoval. Casou-se com Maria Sabino Freitas em 1917 e tiveram 9 filhas, né? Todas filhas mulheres. Maria Alcina, Maria Celicina, é isso mesmo, tia Lélia? Isso, Violanda, Carlota, Raul, Firmina, Ircema, Lélia e Oni. A tia Lélia é a segunda de baixo para cima, né? É a penúltima filha. Quase a rapinha do tacho. Ele exerceu a função de escrivão do crime aqui em Muriaé. Em 1942, iniciou uma reunião espírita em sua residência. Ele era espírita, iniciou um grupo se reunindo com a finalidade de fundar uma casa espírita. Foi o iniciozinho do espiritismo em Muriaé. Nós vemos aí uma foto antiga, um pouco deteriorada. Ele gostava de um sítio, mexer na roça, né? Aí a gente vê o casal, né? Dona Maria Sabino e seu Alcino. Aqui nós vemos a Dona Maria Sabino com o time dela, as meninas da Dona Maria Sabino. Então aí, ó, parece que falta um aí, né, tia Lélia? Só
Quando me arrumou essa foto. Enfim. Faltam duas, Então aí a maioria. Oi? Jaine faleceu primeiro de Yolanda. Falta a Inha e a Yolanda. A Célia está informando aí. As duas tias que faltam. E aí nós vemos um outro nome importante nesse espiritismo nascente de Muriaé. É o senhor Alfredo Correia Couto. Ele nasceu em Pirapitinga, Minas Gerais, em 1871. Cirurgião dentista, fazia parte do grupo que se reunia na residência de Alcina e também promovia reuniões na sua residência. Eles eram vizinhos, havia reunião nas duas casas. Seu Alfredo Couto, ele possuía uma mediunidade de cura. Ele era aquele médium doador de fluidos curadores ou curativos, e houve casos de pessoas que melhoraram de enfermidades graves após receber o passe de seu Alfredo. A gente sabe muito bem, a gente está sempre dizendo aqui, as faculdades dos fluidos e do passe, não é? Quando a pessoa que está sendo atendida, chegou o momento dela, ela tem um merecimento e um médium fascista, principalmente se tiver essa faculdade de cura, acontece a cura. Não é sempre, são situações especiais, mas seu Alfredo, pelo que consta, era portador dessa modalidade de mediunidade. Então, os pioneiros do espiritismo em Muriaé foram vítimas de fortes preconceitos, como seria natural, né, gente? Como aconteceu em todos os lugares. E até hoje, bem menos, mas ainda há preconceito com relação ao movimento espírita. Um fato interessante é que Dona Maria Alcina, a filha mais velha, não foi permitido que ela estudasse no tradicional colégio aqui da cidade, um colégio de meninas. Não foi permitido por ela ser espírita. E ela então foi estudar num outro colégio que era tradicionalmente de meninos. E segundo me contou Delane, seu filho, somente conseguiu por força, insistência e pelo prestígio que seu pai Alcino tinha na cidade, por ser escrivão do crime, por ter bom relacionamento com juízes. Então existe uma foto que a gente ainda não tem para mostrar, mas ela está com Delane, da formatura da sua mãe, somente ela de menina e um grupo de meninos. E naquela ocasião, as filhas do casal, o fundador do centro, sofreram muito preconceito, sendo jovens, né, meninas, a ponto de colegas, às vezes, trocarem de calçada quando encontravam com elas. Então a gente vê que são preço que essas pessoas pagaram para cumprir essa função, né, que a gente vê que é realmente uma missão de abraçar uma doutrina como o Espiritismo naquela época de tamanhos preconceitos. As reuniões informais nas residências de Alcina e Alfredo originou o Centro Espírita Anjo Gabriel. O primeiro livro de atas data de 1º de dezembro de 1946. Então, a gente vê, está um pouco apagado, a gente vê ali o termo de abertura do livro, né? E com a data e a assinatura do secretário, que é o Alcino. Então, alguns trechos que constam nessa primeira ata: as pessoas abaixo assinadas, reunidas na casa de Alcino, em Assembleia Geral, se constituem sócios fundadores do Centro Espírita Anjo Gabriel. Organizam em definitivo o dito centro, já fundado e funcionando em caráter particular desde 18 de março de 1942, em casa de Alcino. Então, desde 1842, né, extraoficialmente, já existia o Centro Espírita Anjo Gabriel. E como é que foi escolhido esse nome? O título do centro foi adotado por sugestão do nosso caro confrade Alfredo Correia Couto, que tem como protetor aquela entidade espiritual, ou seja, o Anjo Gabriel. O senhor Alfredo Couto era devoto de Anjo Gabriel, sugeriu que se desse esse nome ao centro e o pessoal concordou e assim ficou. Então seguem as assinaturas de 56 pessoas. Oficialmente todos são
sócios fundadores do Centro Espírita Anjo Gabriel. A gente vê que a história oficial, ela contempla o registro histórico mesmo, mas por trás disso, apoiando aquela pessoa ou aquelas pessoas que carregam o nome de ter feito essa ou aquela façanha, há uma série de dezenas de outras pessoas que o apoiaram e que fazem parte da história também, embora não recebam muitas vezes as menções, como a gente pode dizer que Dom Pedro I decretou a independência do Brasil, mas quantas pessoas, o papel de José Bonifácio e tantos outros que trabalharam para que culminasse aquele momento. Então a gente diz que Alcino Guanabara foi o fundador do Centro Espírita Anjo Gabriel. Ele foi um líder que se cercou de muitas pessoas e na data da fundação oficial estavam com ele 56 pessoas e todos tiveram a sua importância, né? A gente dá um destaque maior a ele e ao senhor Alfredo Couto, que lideraram, né, essa turma que, enfim, seguiram adiante, seguiram na frente, mas o apoio de todos aí merecem todo o nosso aplauso. A seguir vem a ata da organização definitiva, onde se registra que a família de Alcino faz a doação de um terreno para a construção da sede da entidade. E depois vem a transcrição do estatuto. O terreno aqui onde nós estamos agora pisando, né, foi doado e já constando na ata, nessa primeira ata que estava sendo doado. Algumas curiosidades do artigo do estatuto. No artigo 1º, constam os objetivos da nova instituição. A. Estudo teórico e experimental da doutrina espírita. Quer dizer, estudo teórico, grupos de estudo, e experimental, as reuniões mediúnicas de tratamento espiritual, de socorro espiritual, de desobsessão, né, da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, e sua propaganda lícita pela tribuna, imprensa e atos está elegível, enfim, por todos os atos possíveis e legítimos. O estudo do Esperanto com a instalação de um curso. Curiosamente, isso consta do primeiro estatuto do Anjo Gabriel. A gente supõe que na época a FEB estava estimulando essa criação de estudo do Esperanto e coisa e tal. É algo que não vingou muito, somente agora, através da ANE, está tendo um curso aí de Esperanto. Eu nem sei nem se está tendo adeptos atualmente. Se alguém souber aí, continua o curso de Esperanto. Continua, pode. A prática da caridade por todos os meios a seu alcance. Essa é uma bandeira de todo o espiritismo. Organizada uma biblioteca própria com especialidade em obras espíritas, ela está organizada, e de Esperanto, que não está organizada. Enfim. Cineia da vida. A primeira diretoria: presidente Francisco Vieira, vice-presidente Laurindo Costa e Silva, seu Laurindo Costa. Tesoureiro Carlos Frossard de Souza. Esse senhor é da cidade de Carangola, da família Frossard, inclusive aquela juíza Denise Frossard pertence a essa família. Secretário Alcino Guanabara de Araújo Freire. O Alcino pegava tanto no chifre do boi que ele ficava na secretaria, o que dá mais trabalho em toda a instituição, né? Fazer as atas e tal. Aí as assinaturas do seu Alfredo, logo depois do Alcino, Laurindo Costa, Francisco Vieira, e aí vai. Na segunda diretoria foi eleita em 14 de março de 1948. E ela foi empossada no dia da inauguração, 28 de março de 1948. Aí já tinha o presidente, seu Alfredo Correia. O seu Alfredo Couto era o presidente na época da inauguração, o vice Laurindo Costa e Silva, tesoureiro Francisco Vieira, secretário José Leonardo do Amaral. A construção da sede própria. A construção foi feita com dificuldades, com muita união e trabalho. O senhor Laurindo Costa, ele conseguiu com alguns amigos que estavam demolindo algumas casas. A gente sabe que essas casas antigas, até hoje, tinham uma madeira impecável, né? Hoje a gente vê empresas, marcenarias que trabalham com madeira de demolição. Eles compram casas antigas, demolem a casa e aproveitam
a madeira, e é um móvel muito valorizado, porque é madeira de lei. Madeira hoje é coisa rara, quando tem é proibido importar, porque realmente não pode, é preciso preservar. E naquela época estavam, alguns amigos de seu Laurindo estavam desmanchando algumas casas, e ele conseguiu que fossem doadas portas, janelas, madeira de engratamento, tijolos, esses tijolinhos antigos. Se tiver cuidado, desmanche uma casa e eles saem todos inteiros, eles são resistentes, né? Tanto que é a estrutura que está aqui embaixo até hoje. Foi modificado, mas a estrutura se mantém. Então tinha o José Rodrigues, que era o encarregado de escolher e selecionar o material que eram levados, trazidos por carroceiros aqui para o lote onde estava sendo a obra. No início de 1948, as paredes já estavam levantadas e o telhado colocado. E aí precisava do acabamento, dos bancos. Então foi feita uma campanha para arrecadar recursos e faltou alguma coisa ainda, e os membros cotizaram para que a casa ficasse pronta e pudesse ser inaugurada como foi. Essas informações desse slide foram passadas pelo companheiro Marinho, né, um estudo que ele fez aqui quando o Anjo Gabriel completou 60 anos. Aí então, supostamente seria o local onde foi construído o Anjo Gabriel. A gente vê que tem muita pedra marroada, né, nessa base, né? A gente vê aí mais outra fotografia da obra. E a inauguração, que aconteceu exatamente há 63 anos, em 1948, no dia 28 de março. Vieram caravanas de várias cidades, Juiz de Fora, 30 pessoas, Cataguaras, 30 pessoas, Astolfo Dutra, 15 pessoas, Leopoldina, 10 pessoas, Bicas, São João Nepomuceno, Pequeri, Resplendor, Patrocínio do Muriaé, veio um representante da sede do Rio de Janeiro, o senhor Silvino Vargas Neto. Foi um evento considerável, né? Chamou muita atenção e recebeu deferência aí dessas pessoas que vieram. O orador oficial foi Astolfo Olegário de Oliveira, e a gente transcreve aí o que está na ata. Ele falou sobre o projeto da construção deste prédio, que hoje se inaugura. Projeto acalentado e idealizado por Alcino Guanabara de Araújo Freitas, que trabalhou muito pela organização deste centro, pela sua expansão social e pela edificação desta casa, cujas obras ele assistiu se erguer até ao telhado, quando desencarnou em 18 de outubro de 1947. Então a gente viu lá a data de nascimento e desencarne de seu Alcino. A gente vê que ele desencarnou antes de ver a obra concluída, né? A obra, a estrutura física do Anjo Gabriel. E foi lembrado aí pelo orador. O presidente do Centro Espírita Amor ao Próximo, de Leopoldina, senhor Átila Machado, para surpresa de todos, leu uma comunicação dada poucos minutos antes pela escrita do médium Washington, naquele recinto em Sala Anexa, pelo espírito de Alcino Freitas. Então, o seu Alcino, recém-desencarnado, se manifestou durante a festa de inauguração, durante o evento. O médium sentiu o envolvimento, certamente, e se fechou num recinto para ele ter tranquilidade, quando ele recebeu essa mensagem, que é uma mensagem grande, bonita, e a gente vai passar algumas palavras dele, né, que são muitas, estão disponíveis no livro de Atas para quem quiser ver depois. Ano passado a gente leu ela toda aqui, foi muito emocionante. Então ele dizia que por graça do Senhor me foi dada a oportunidade de vos trazer minhas palavras. O Espiritismo cristão é a voz de Jesus em missão de reajustamento das ovelhas do Pai. Vós, meus queridos, que já gozais a felicidade de enxergar além da matéria, tomai da charrua e dedicai com carinho e perseverança em prol do bem infinito. Muitas graças venho recebendo do Altíssimo. Então, resumidamente, alguns trechinhos do que ele falou pela psicografia desse companheiro Washington. Aí a gente vê a sessão pública de inauguração, como orador, né, lá fazendo o seu estudo. Vemos aqui as pessoas na porta,
terno era um costume na época. Aí uma foto aí, vamos dizer, oficial, né? Todo mundo, as senhoras de vestido. Aí a gente vê a fachada do nosso centro espírita, como é que era naquela época. Nessa condição aí, já meio precisando renovar a pintura, né? Mas era assim, ó, escrito em relevo, centro espírita. Aí a gente vê uma foto muito legal de um povo aí na Praça João Pinheiro. Então a gente nomeou ali algumas pessoas, ó, Maria Alcina, seu Braguinha, a Lélia, que olha, a mocinha Lélia, seu Alfredo Couto, querido Alfredo Couto. Alfredo Couto é, ainda hoje, talvez mais do que naquela época, um grande trabalhador do movimento espírita de Muriaé. Ele é realmente um mentor. Ele está sempre se manifestando nas reuniões, não somente daqui, mas de outras casas. Então a gente vê que o compromisso dele é com o Anjo Gabriel e é com o movimento espírita de Muriaé. É um grande trabalhador. Ali, olha só que brotinho, né, Sérgio? Horaida, Firmina, Ircena e outros aí, a gente julgou mais interessante nomear esses que são mais nossos conhecidos. Chico Xavier em Muriaé. Chico Xavier marcou presença no Espiritismo nascente de Muriaé. Ele era funcionário da Secretaria de Fazenda, da Fazenda Modelo, e ele vinha durante a exposição agropecuária para vistoriar os animais da exposição. E ele se reunia nessas casas onde havia as reuniões, né? E nessa oportunidade ele psicografou muita coisa, e ele sempre vinha em Muriaé e ficava na semana da exposição. E ele criou laços fortes aqui em Muriaé. Há uma foto dele na época. Aí a gente vê o Chico Xavier com Lenine Passos, que se casou com Ircena, filha do casal Alcino e Maria Sabino. Um fato interessante que quando Chico conheceu Lenine, ele reconheceu Lenine como um filho dele de outra encarnação. Então, ele foi padrinho de casamento desse casal. Parece que em 1952 eles se casaram, né? E foram amigos enquanto viveram. Eles iam visitar Chico Xavier em Pedro Leopoldo e depois em Uberaba, trocaram muitas cartas. Chico escolheu o nome dos 3 filhos, dizendo. A série está dizendo que os 3 filhos desse casal, os nomes foram escolhidos por Chico Xavier. A gente vê aquele senhor ali, Sebastião Lasnot, de Barra do Piraí, era um poeta que recebia poesias mediunicamente, marcava muita presença aqui em Muriaé. Nos 60 anos do Anjo Gabriel, o Livro Rocha Barbosa psicografou uma trovinha do senhor Sebastião Lasnot. Ele estava aqui, né, na festa de 60 anos, talvez esteja agora. Eu não tenho visão mediúnica para ver quantas pessoas aqui estão. E provavelmente sua esposa. E aí mais uma foto do Chico Xavier aqui em Muriaé. Então é uma página bonita do Espiritismo em Muriaé, essa presença de Chico Xavier. E no livro Abençoa Sempre, ele psicografou uma mensagem intitulada Serviço Cristão, muito bonita. Tia Lélia tem esse livro, se alguém quiser ver, eu tenho certeza que ela empresta. Pelo espírito de Alcino Guanabara de Araújo Freitas. Ele psicografado em Muriaé, aqui no Anjo Gabriel, no dia 6 de junho de 1949. Ele psicografou também aqui no Anjo Gabriel aquela poesia Oração a Gabriel, que a Rita interpretou aqui na frente em homenagem à inauguração do Centro Espírita Anjo Gabriel. A primeira ampliação aconteceu em 1958. Ali a gente vê o José Evaristo, esposo da Maria Alcina, já aí dirigindo a obra de ampliação. Em 1958 também houve a fundação, um fato importante, uma fundação do Grupo da Fraternidade Espírita Casa Krishna, né? Houve uma participação dos membros do Anjo Gabriel, na verdade,
casa saiu daqui de membros do Anjo Gabriel e durante algum tempo funcionou aqui, as reuniões do casa funcionavam aqui no Anjo Gabriel. Uma certa época passou para uma das lojas maçônicas de Muriaé, depois passou para um pavimento do Parque de Exposições e mais uma vez voltaram a se reunir aqui no Anjo Gabriel até que construíssem sua sede própria na Rua Santa Rita. Então a gente vê essa amizade muito grande dessas duas casas e a partir daí houve a expansão do movimento espírita em Muriaé gradativamente. Hoje temos 9 centros espíritas aqui em Muriaé. Então, Muriaé com 100 mil habitantes, dá uma média de um centro espírita para cada 11 mil habitantes. Eu acho que é uma boa média. Embora se todo mundo viesse, não caberia. Vamos em frente. E aí a primeira feira do livro espírita, ela aconteceu no Parque de Exposições em 1973. Ali a dona Maria Alcina, né? Ali à frente dessa feira. Em 1994 foi inaugurado o salão do segundo piso aqui, onde nós estamos, né? A nosso centro passou a ter essa carinha aí algumas imagens do nosso salão, onde a gente está, e aí nos 62 anos, quando o professor Cassini veio aqui falar para a gente. A creche Alfredo Couto é outra página bonita do Centro Espírita Anjo Gabriel, que muito nos alegra. Não do Centro Espírita Anjo Gabriel, como do movimento espírita de Muriaé e de todas as pessoas que, de boa vontade, que abraçam uma bela causa, né? Ela representa a realização de um sonho acalentado por Alfredo Corrêa Couto. Alfredo Couto, a gente percebe pelas conversas e pelas atas que nós temos registradas, que ele tinha uma preocupação muito grande de fundar uma instituição de amparo à criança. Ele tinha uma preocupação muito grande com a criança. E a preocupação dele maior era com as meninas, mas com crianças de um modo geral. Então, em 1952, seu Alfredo já era viúvo, ele não teve filhos, e ele já enfermo lá em Belo Horizonte, em tratamento, ele doou, né, em testamento todos os seus bens, inclusive um imóvel aqui na Rua Santa Rita, com a finalidade, doando ao Centro Espírita Anjo Gabriel, com a finalidade de fundar essa instituição de assistência à infância. Até hoje, essa casa é ali onde está aquele barracão de pintura, é um imóvel hoje muito valorizado, ele está subaproveitado, mas no futuro, se a espiritualidade ajudar, com certeza, no momento certo, será construído ali um imóvel, um centrozinho comercial, um prédiozinho, que poderá dar mais renda para que possa expandir as atividades da casa voltadas para essa assistência à criança e ao adolescente. Mas está lá e o rendimento do aluguel até hoje é revertido em prol da creche Alfredo Couto. Né? Poucos meses depois, aos 81 anos de idade, Alfredo Couto retorna à pátria espiritual, mas deixou plantada a semente, né, desse sonho de construção dessa instituição. Em 1960, a Prefeitura Municipal de Muriaé fez a doação de um terreno na rua Silas Macedo, no bairro Planalto, composto de 5 lotes. A gente vê aí, depois, logo que foi doado, o pessoal construiu um muro para que se evitasse invasões, né? Aí foi construído o núcleo espírita Anjo Gabriel, primeiro, né? Porque precisava colocar alguém para tomar conta, então foi feito um quartinho e o núcleo onde já passou a ter reuniões. A gente vê ali ao fundo a Dona Maria Alcina e lá o muro onde depois foi construída a creche Alfredo Couto. Em 1989 foi criado o CEPS, que é o Centro de Educação e Promoção Social, é uma ONG que é a entidade, a instituição mantenedora da creche Alfredo Couto. Em 88 teve início a construção do imóvel do prédio da creche, né? Tendo à frente Dona Maria Alcina,
então presidente do Centro Espírita Anjo Gabriel. Mais uma vez, a história registra o nome de Maria Alcina, quem estava na liderança. Mas, atualmente, já há algum tempo, eu tenho a honra de estar, né, à frente da diretoria da creche Alfredo Couto e faço muito contato com a sociedade em geral em nome da creche. E eu tenho notícia de inúmeras pessoas que ajudaram e ajudaram muito na construção dessa creche. E o que é mais importante, que o nome deles estão inscritos nos anais da espiritualidade e conta como crédito para eles, né, na sua vida, na sua evolução como espíritos imortais. Mas fica o nosso agradecimento a todos. Atualmente a creche atende a 50 crianças até 5 anos de idade. Funcionamos desde esse ano em convênio com o MEC, né, através do município, e conta com um quadro de sócios contribuintes para fazer frente às suas necessidades. E aí lá a placa, né, que se encontra lá na entrada, o trabalho do bem sempre dependerá da iniciativa e persistência dos obreiros do amor. Nossa homenagem ao Alfredo Correia Couto e Maria Alcina Freitas Evaristo Alves, 18/3/96, é quando a creche foi inaugurada. E aí algumas imagens da creche, o berçário, né, o refeitório, e aí tem um Papai Noel muito charmoso aí. Cadê a Leninha? A Leninha conhece esse Papai Noel, a Fabrícia também. É o André. André não tem não, né? Alguém ficou com muito ciúme. Tá bom, não é seu pai não. Desculpa. É o Papai Noel. Então, peraí, estou voltando, né? Então, algumas imagens aí da creche e aí a logomarca da creche. Parece até que o autor da logomarca está por aí. É parente do pessoal da avó Udes, neto dela, que fez essa logomarca aí. Então agora nós vamos homenagear, nós temos vários dirigentes, nós vamos homenagear todos, apresentando alguns que já desencarnaram. Nós já falamos de Alfredo, falamos de Alcino. Então vamos falar de mais alguns, não é? A gente coloca ali Dona Maria Alcina, foi uma grande trabalhadora por muitos anos, a filha mais velha do casal Alcino e Maria Sabina. Foi uma grande trabalhadora dessa casa, sem sombra de dúvidas, já desencarnada. E José Evaristo, seu esposo, né, que também presidiu essa casa e trabalhou muito em prol do engrandecimento dessa casa e da causa espírita de Muriaé. Aí a nossa amiga Bernadette, que foi também presidente da casa por muito tempo. Essa foto dela é a foto que eu tinha, é o jeitão dela, né? Foi no almoço lá na pizzaria do Delano, eu peguei ela desprevenida e bati a foto, ela brigou comigo, eu não encontrei outra, mas retrata bem a alegria da Bernadette. Foi uma grande trabalhadora aqui da casa e também da creche Alfredo Couto, né? Desencarnou recentemente, não sei quantos anos, 3 anos, né? A gente vai oferecer ao final o livro O que é o Espiritismo, que é um livro de autoria de Allan Kardec, que ele aconselhava que fosse o primeiro livro que se lesse quando se quisesse conhecer o Espiritismo, ao iniciante. E ele vai vir na primeira folha, às vezes ela vai estar colada, com uma etiquetazinha lembrando os 63 anos do Centro Espírita Anjo Gabriel, com as reuniões públicas, as nossas programações. Ali na vertical tem um sitezinho que a gente mantém com notícias e o e-mail da casa, né? Então a gente pede que é uma lembrança, né? Não vai ser um para cada um, seja um por residência, um casal com um livro, é mais uma lembrança que a gente possa lembrar, né? Bem recordar dessa data. E eu gostaria de chamar aqui à frente a Isis Cavalier, que é representante da diretoria do Centro Espírita Anjo Gabriel, ela é a vice-presidente. A gente sabe que o verdadeiro espírita
ele trabalha não buscando os aplausos do mundo físico, né? Ele sabe que o importante é o trabalho do bem acima de tudo. Mas nós que verificamos o esforço de algumas pessoas, nós temos o dever, né, de reconhecer. O reconhecimento não é bajulação, não é nada. Então nós queremos homenagear a todos os fundadores do Centro Espírita Anjo Gabriel, por final dizer os fundadores do Espiritismo em Muriaé, na pessoa da tia Lélia. Por favor, tia Lélia, vem aqui na frente. Então a gente quer entregar a ela uma singela homenagem. Eu vou projetar ela, deixa ela chegar aqui, que aqui está projetada no slide. Agradecidos a todos os fundadores do Centro Espírita Anjo Gabriel, pessoas queridas que assumiram a missão de desfraldar a bandeira do Consolador prometida em terra moreirense, homenageamos a legítima representante desse grupo, a incansável trabalhadora da Seara Espírita, Lélia Freitas da Mata, Muriaé, 28 de março de 2011. Então a gente passa para ela essa singela homenagem, né, que ela aguarde com carinho, e através dela homenageamos a todos os fundadores do Centro Espírita Anjo Gabriel. A tia Lélia vai fazer a prece final após, né, a Célia usar a palavra, e enquanto isso ela vai respirando fundo para ela fazer uso da palavra. Chegamos no final, né? Nossa reunião hoje tão boa, tão gratificante, me acho que todos gostaram, espero assim. Vamos agradecer, né? Só temos o que agradecer a presença de todos, agradecer a presença dos mentores da casa, dos trabalhadores da doutrina espírita, de outras casas espíritas, todos que estão aqui, do Caja Krishna, que é o querido do meu coração, que também frequentei muito lá, e tantos outros, são Bezerra, todos, né, do centro, é muito bom. E assim vamos pedir a Deus a proteção, o amparo para todos nós, encarnados e desencarnados. Pedimos as bênçãos de nossa querida Mãe, Maria Santíssima, que possa amparar a todos nesse encontro, trazermos a paz, os frutos benéficos, salutares, nos dando forças, coragem, muita fé, muita humildade, né? Precisamos da humildade para vencer. Dolores, Maria Dolores, nos fala: Senhor Deus do amor eterno, sabemos que nos renovas por meio das grandes provas do amado coração. Por isso, não divulgamos pelos retiros da estrada, quase sempre atribulada de acesso à renovação. Estamos a suplicar-te, acréscimo de energias nas lutas de cada dia, e ampara e liberdade. Necessitado de forças, rogamos o apoio amigo, queremos viver contigo no reino do eterno amor. Maria Dolores, juntamente com a equipe do Anjo Gabriel,